Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje vamos mostrar um bom exemplo de que gráficos e trilha sonora não salvam um game. Hoje vamos falar de Kenseiden do Master System, um jogo com ótimos gráficos, uma excelente trilha sonora, mas que peca em muitos pontos. Quer saber mais? Então bora! Lançado em 1988 para o Master System e feito pela própria SEGA, Kenseiden é um jogo de plataforma side-scroller comum, assim, bem fácil de entender, e ele é ambientado no Japão feudal do século XV. Nele controlamos o samurai Hayato em uma jornada através de 16 províncias do antigo Japão para recuperar 5 pergaminhos secretos e uma espada sagrada roubados por feiticeiros malignos, os Warlocks. Liderados pelo Senhor da Guerra Oda Nobunaga, Hayato deve enfrentar um exército de demônios e espíritos para libertar sua terra dessa ameaça. Mas isso aí que eu te falei agora eu descobri pesquisando para fazer esse vídeo aqui, porque quando eu joguei o jogo eu não li o manual, um erro meu, obviamente, e o jogo em si não te explica nada, não tem absolutamente nada da história no jogo. Você começa jogando e ele não te dá contexto algum. Mas o manual sim, o manual te dá um contexto. Falando em contexto, o contexto de lançamento do Kenseiden em 88 é interessante, porque a SEGA e a Nintendo disputavam ali os consumidores, né? A SEGA com o Master System, a Nintendo com o Nintendinho. E aí a SEGA, nesse momento ali de disputa, ela queria fazer títulos com vários temas, e aí ela meio que atirou pra tudo quanto é lado. E numa dessas ela fez um jogo ambientado num Japão feudal, que é muito interessante. E que fez ele ser um jogo muito único. O jogo abraça sem medo a cultura japonesa. Os nomes das fases aparecem em ideogramas kanji, eu acho que é assim que fala, no mapa. E até os golpes especiais mantiveram seus nomes originais em japonês na versão ocidental. De fato, a SEGA não quis muito ocidentalizar Kenseiden, tanto é que o nome do jogo em si significa algo como Lenda do Espadachim Sagrado. Na época do seu lançamento, muitos jogadores e até algumas revistas especializadas compararam muito o Kenseiden com o Shinobi, muito por causa dessa temática ali ninja e tal, samurai, né? E também por ambos serem do Master System. Mas diferente do tom urbano ali que o Shinobi traz, que inclusive tem vídeo aqui no canal, o Kenseiden optou por fazer uma coisa com uma pegada mais sombria, uma coisa ali com umas florestas, uma atmosfera bem mais escura, com cores menos vibrantes, isso é bem legal. Bom, como vocês já puderam ver aí, Kenseiden é uma plataforma 2D que tem essa ambientação obscura e sombria no Japão feudal. E nós temos aí vários inimigos, porque temos não só inimigos, como plataformas também. E você, com sua espada, tenta matar esses inimigos. Cada fase representa uma província do Japão antigo. E depois aí das primeiras fases, você começa a ter um mapa que não é mais linear, então você pode optar, escolher caminhos diferentes e até pular algumas fases, mas isso pode acarretar problemas no futuro, já que essas fases têm alguns treinamentos que você pode ganhar power-ups e tal, e isso é bem legal. Em termos de controle, aqui é uma coisa super simples, né, gente? Master System, dois botões, né? Então, um pula, outro ataca, não tem muito segredo. A questão aqui que pesa um pouco porque eles optaram por deixar um jogo mais bonito, então é um jogo um pouco lento demais, é bem cadenciado, assim, a movimentação do seu personagem, apesar de nos sprites parecer que ele tá sempre correndo, ele é bem lento. Além das habilidades obtidas via pergaminhos, tem diversos itens e power-ups espalhados pelos cenários para auxiliar o jogador, até porque o jogo aqui ele é bem cascudo. Eles servem para recuperar energia, aumentar dano, reduzir dano recebido, além de vidas extras e continues, o que... Sério, se não tivesse isso... na verdade, tinha que ter muito mais, porque esse jogo é difícil demais. Vocês vão entender o que eu tô falando. Como vocês puderam ver aí durante todo o vídeo, apesar de ser um jogo de 1988, os gráficos do Kenseiden são bastante detalhados, considerando, né, levando em consideração que é um jogo de 8 bits e é um Master System, galera. Então a gente tem que sempre colocar esse contexto aqui. Eu falo, puta, é um gráfico foda, mas vamos colocar o contexto 88, 8 bits, Master System, beleza? O sprite do protagonista principal, o Hayato, é bem grande, como vocês podem ver. Dos inimigos também são grandes, os chefes são maiores ainda, com detalhes visuais na roupa do samurai e no cabelo, que é uma coisa legal, porque, né, os samurais usam esse cabelo preso, então, assim, a ambientação do jogo é bem feita pra caramba. Os inimigos e os chefes, de modo geral, têm uns visuais bem viajados, mas são muito bem feitos, eu gostei pra caralho.
A direção de arte do jogo, ela optou por fazer uma coisa que muito me agrada, tá? Dar esse ar mais, como eu já falei, sombrio do jogo, essas paletas de verde, cinza, marrom, mais escuro, mais fechado. Até porque, assim, contrasta muito com o Master System. Se for pegar jogos do Master System, muitos jogos do Master System têm cores muito vibrantes, era comum na época, assim, né? Principalmente 8 bits ali. E assim, você vê, tipo, eu não vou citar um exemplo muito oposto, mas tá, eu vou citar um exemplo muito oposto pra vocês entenderem, tipo Fantasy Zone, né? Tipo, são cores muito vibrantes, e aí você tem um outro oposto que pra mim me agrada mais, que é o Kenseiden, com essas cores mais fechadas, mais sombria, um visual mais místico, uma coisa mais dark, e eu gostei dessa escolha que a direção de arte do jogo fez, pra mim, muito me apetece. Você pode ver, por exemplo, aí a fase inicial, ela se passa em uma aldeia que tá em ruínas e cercada por uma floresta de bambus, velho. Tipo, porra, muito foda. Ao longo do jogo a gente visita aqueles pagodes abandonados, sabe? Aqueles templos, chamam pagodes. Acho que é isso, ou se fala de outra forma, eu não sei, mas eu sempre falei pagodes, que é bem comum na Ásia aí, a gente entra dentro deles, né, então algumas fases se passam dentro deles, tem muita caverna, muita floresta, então tem esses ambientes, e esses pagodes são abandonados, né, então são uns ambientes bem tensos, assim, bem macabros mesmo, uns inimigos ali muito estranhos ali, bem demoníacos mesmo. E como eu mencionei, né, no tópico anterior, eu acho que, beleza, legal você ter um jogo com padrões visuais bem bacanas, robustos, inimigos grandes, enfim, mas isso tem um custo, né? Isso tem um custo de desempenho do jogo. O jogo, ele é muito bonito, graficamente falando, tá? Pro meu gosto, inclusive, mas isso custou o desempenho do jogo. O jogo, ele sente muito isso, então é um jogo muito lento, sobretudo o seu personagem. O seu personagem principal é muito lento e não é uma coisa muito legal. É um jogo que você precisa ter habilidade, e não só habilidade, mas agilidade, e o jogo não te dá. Você não consegue ter essa agilidade que o jogo pede, entendeu? Então é um jogo que ele sofre muito com isso, porque você precisa de ter agilidade, mas o seu personagem só não é ágil. Então isso contrasta muito com o que o jogo pede e dificulta tudo, deixa tudo mais difícil. É muito complicado. Ele tá ali pra causar... Ah lá, ah lá, ah lá! Olha isso, que desgraçado! Ah, e assim, sem contar com coisas que eram muito famosas no Master System e no Nintendinho, que são os slowdowns, né? E os inimigos flicando quando tem muita coisa na tela. Isso aí é quase que chover no molhado em falar de jogos dessa época, e aqui não... Isso não passa batido, isso acontece também. Então é o que eu falo, eu acho que eles pesaram muito pra chamar atenção graficamente, eles tentaram falar, cara, vamos fazer um jogo foda aqui, um visual muito bom, um visual que vai chamar atenção, e de fato chama atenção, mas a troco do quê, né? A troco da jogabilidade, que é ruim. A jogabilidade aqui é ruim, eu vou aprofundar melhor no próximo tópico, né, que é desafios de jogabilidade, mas já posso falar com vocês que a jogabilidade aqui é bem ruim. Mas, falando de gráficos e som, o som do jogo é uma sacanagem. O som do jogo é muito bom. É muito bom. A trilha sonora desse jogo é absurda. É muito boa. Eu arrisco dizer, assim, se eu fosse... Do que eu joguei, né, obviamente, assim, se eu fosse fazer um top 10 das trilhas sonoras do Master System, Kenseiden, tô falando assim que se não fosse top 10, ele concorreria ali, assim, brigaria com faca ali pra entrar nesse top 10, entendeu? Assim, eu vou colocar uns exemplos aí, mas assim, eu posso falar pra vocês que ele tem o clima do jogo muito vai por conta das músicas. As músicas do jogo são muito boas. Dá esse clima místico, feudal e... Não sei explicar, mas é uma coisa mais... que dá uma ambientação legal, assim, sabe? A música da tela de abertura do jogo e a música onde você vê o mapa entre as fases é muito boa, é muito boa mesmo. Vou colocar um trecho delas aí, mas uma coisa que contrasta é que as músicas das fases são músicas mais agitadas, né? Diferente dessas músicas que são mais... não sei se a palavra certa é gótica, mas tem um ar mais melancólico, dramático ali, sabe? E a das fases é um pouco... O que deixa o jogo um pouco mais contraditório ainda, porque o jogo assim, os inimigos aparecem sempre,
O jogo pede agilidade, o jogo pede habilidade, a música é mais acelerada, mas o personagem não sai do lugar. Aí é complicado. E assim, a trilha sonora é boa, mas os outros tipos de efeitos sonoros são bem simples. Também não dá pra pedir muito, né? Do Master System. Eu, como grande fã do som nativo do Master System, o PSG, eu gosto muito, né? Inclusive, não só não me incomoda, como me apetece bastante. Então, eu acho que tipo assim, não é uma coisa que eu falo, pecou aí, mas também não é uma coisa que eu falo, os efeitos sonoros são muito bons. É ok, vamos dizer assim, mas a trilha é muito boa. Eu vou citar 2 ótimas opções de Game Music pra vocês aqui, tá? Na verdade, eu vou citar 3. Eu tava olhando aqui, eu não consigo citar só 2, porque o tema do título é muito bom, o tema do mapa é muito bom, mas tem uma música que eu vou ter que colar aqui, chama Shizuken Enkaga, que é incrível essa música, é muito boa. Como a maioria das músicas do jogo, tá? Eu recomendo fortemente, após esse vídeo, vai lá no YouTube, Kenseiden Master System PSG, não FM, PSG OST, vocês terem aí uma deleite do que é uma boa trilha sonora de um jogo de 8 bits. A SEGA fez com muito esmero, com muito capricho. Eu vou colocar essas 3 músicas aí, só pra vocês entenderem. Vocês estão ouvindo, né? A trilha sonora, eu sempre deixo a trilha sonora do jogo rolando, mas aí também a voz falando, né? Enquanto tá passando o vídeo, eu deixo a trilha sonora, né, do jogo passando aí. Mas escutem essa música, essas 3 que eu vou colocar agora aí. É absurdo, é genial. Sério, é muito boa. Bom, se tem um aspecto que o Kenseiden é muito famoso e muita gente comenta, é a jogabilidade. E, sobretudo, a dificuldade. Sim, Kenseiden é um jogo muito difícil. Muito difícil. Mas é muito difícil mesmo. É um jogo extremamente difícil. Mas diferente de jogos que, por exemplo, eu cito o Ninja Gaiden, por exemplo, o Kenseiden é um jogo que é difícil, mas essa dificuldade ela não transparece. Como é que eu posso dizer assim? Não é prazerosa, assim, porque o Ninja Gaiden, por exemplo, é um jogo que é muito difícil. Contra, por exemplo, é um jogo que é muito difícil, mas eles são jogos muito difíceis, só que são jogos que, apesar da dificuldade, é prazeroso de jogar. Entendeu? Você tá ali, velho, é muito difícil, mas tô gostando, tô me divertindo, é legal. Aqui não, aqui é só dificuldade, é uma punição, é punitivo extremo, né? E chega a ser até meio cruel mesmo. O jogo, ele é cruel com o jogador. Se você é do cara que gosta de desafios, tipo de jogos muito difíceis, com certeza você deve ter jogado Kenseiden, mas se você ainda não jogou, tá aí, é um prato cheio pra quem gosta de sofrer com videogame. Kenseiden é um prato cheio. Então, assim, quando você já começa a jogar o jogo, você já consegue perceber logo nas primeiras fases ali que o personagem é muito lento. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Só que, além do personagem ser muito lento, tem a questão de alguns inimigos que eles são muito pequenos, tipo morcegos, tem umas cabeças voadoras lá que são chatérrimas também, e outros tipos de inimigos, como aranhas, por exemplo. E eles têm um padrão de ataque que é irregular. E, às vezes, eles aparecem de surpresa na tela e muito em cima, se parece muito na sua frente, cara, é horrível, é muito difícil você
aprender o padrão deles e desviar. Então, assim, além disso, eles ainda tiram bastante vida. Então você tem um jogo bem punitivo, assim, bem cruel no que se diz respeito à dificuldade mesmo. Lembra de outra coisa aqui. Ah, é. E, por exemplo, toda vez que o seu personagem ele é acertado, ele tem aquela coisa que eu odeio isso em jogo antigo, mas eu odeio, que é você dar aquele pulinho pra trás. E aí o jogo faz de sacanagem, obviamente, de colocar inimigos específicos. Isso tinha um jogo que fazia isso com maestria, que, nossa, me deu um ódio jogar aquele jogo. Acho que era o Shinobi mesmo. Que ele coloca o inimigo em pontos específicos que, se você é acertado ali, você só não tira sua vida, você dá um pulinho pra trás e você cai em buraco. Aí você, de fato, morre. Aí é horrível. Aí realmente é cruel mesmo. É bem punitivo. Ai. Ah, não! Filho da puta! Desculpa o palavrão, gente, mas é justamente isso que aquele inimigo faz, velho. Que canalha. Eu não tô exagerando se eu falar que o Kenseiden é um jogo que ele te exige decorar as fases mesmo. Você jogar tanto, repetidas vezes, que você decora o que você tem que fazer. Tipo, agora vai aparecer um inimigo, agora vai aparecer outra coisa, aqui eu tenho que, sabe assim, porque só assim pra você zerar ele sem nenhum tipo de auxílio, porque ele é hardcore mesmo, muito difícil. E sobre progressão de dificuldade, que é uma coisa que eu gosto sempre de colocar no jogo, porque eu acho que um jogo bom, ele sempre tem que ter uma progressão de dificuldade boa, é que aqui ela é muito mal executada, mesmo assim. No jogo começa, as duas primeiras fases ali são ok, são duas fases aceitáveis até. E aí depois o jogo fica muito difícil, tipo, muito difícil, bota muito difícil aí. Tipo, escala muito rápido, ele fica, tipo, desnecessariamente rápido. Aliás, desnecessariamente difícil, muito rápido, entendeu? E pra piorar a situação, você começa a sua jornada com apenas 3 vidas e nenhum continue disponível. Ou seja, perdeu as 3 vidas, é game over, um abraço, tchau, volta do início. Obviamente, eu sou trabalhador, eu tenho meus afazeres, eu não vivo de YouTube, eu não vivo de criação de conteúdo, então óbvio que eu usei save state pra pelo menos eu tentar ver o jogo mais além do que, sei lá, as 3 primeiras fases. Então, aqui eu tive que usar save state, não teve jeito. E mesmo assim, o jogo foi difícil pra caralho. E eu terminei o jogo e falei, nossa, não jogaria de novo nem fodendo, tá ligado? Essa foi a minha expressão quando eu terminei o jogo, tá ligado? E assim, na boa, se você não gosta de save state, bicho, foda-se, eu não tô nem aí pra sua opinião, a verdade é essa. Ai, nossa, mas save state, vai, foda-se, cada um joga como quiser, joga do jeito que agrada, e eu não tô aqui, isso aqui é assunto pra outro vídeo, mas eu uso save state às vezes sim, e eu não tô nem aí pro que você acha, meu amigo, sério mesmo, tô cagando pra sua opinião. Se você virar e falar assim, você usa save state, então sua opinião... Foda-se, eu não tô nem aí pro que você fala. Tô nem aí pro que você pensa. Eu já tô poucas ideias, vocês viram, né? Eu já tô puto. Acontece que, por exemplo, um jogo curto como o Kenseiden, que em tese é curto, né? Porque são poucas fases, não são fases tão grandes, inclusive. Ele é um jogo que, tipo assim, se eu fosse zerar ele na raça, eu teria que, sei lá, ser um cara com uma perseverança absurda, tá ligado? E ter uma habilidade que eu não tenho essa habilidade, e eu teria que decorar a fase, decorar padrões e melhorar a habilidade, enfim, eu não tenho condições de zerar um jogo desse. Então eu optei por usar o save state pra facilitar a minha vida no jogo, e mesmo assim, nem com save state foi uma aventura legal, se assim a gente pode dizer. Em muitos momentos o jogo beira o injusto, com inimigos colocados estrategicamente para pegar o jogador de surpresa no meio de um salto ou logo após abrir uma porta. Com o passar do tempo no jogo, você vai liberando algumas coisas, tipo da espada da pra cima, por exemplo. E ajuda muito, obviamente, mas mesmo assim o jogo continua muito difícil, seu personagem fica muito aquém do que ele deveria ser pro jogo ser balanceado. E assim, se a gente tá falando de dificuldade, geralmente em jogos, o certo é, a fase é dificilzinho ali, beleza, só que o chefe ele é muito mais difícil, até porque ele é o chefe daquela fase. Aqui os caras desbalancearam num nível assim surreal, porque as fases são muito difíceis, mas os chefes são um capítulo à parte, assim, são os Warlocks, né?
Cara, são muito difíceis. Mas assim, é desproporcionalmente difícil. É muito difícil. Não sei se joguei esse jogo errado. Eu não sei se... Sei lá, eu só sei que é muito difícil. Eu achei esse jogo muito difícil. Os chefes são muito difíceis. E quando eu tô falando muito, coloca ênfase, mais ênfase do que eu tô falando. Porque é muito difícil mesmo. Eu não tô exagerando, é muito difícil. Esses chefes demoram muito pra morrer, tem padrões difíceis de memorizar e muitas vezes injusto. Alguns lançam tiros em padrões difíceis de desviar, outros têm um alcance muito maior e muito mais injusto que o seu. E, cara, você tem que encontrar um ponto cego ali, sabe, assim, tentar várias vezes, memorizar. Cara, não é fácil. Definitivamente aqui é a prova de fogo mesmo. E um elemento interessante, mas muito bem, aliás, muito mal executado aqui no Kenseiden, são os treinos secretos, que são fases, que são os dojos, né, que eles falam, que são opcionais. Esses treinos, eles talvez representam o que é mais difícil no jogo. É tipo uma parada... Como é que eu explico isso sem ser falar muito difícil? Ah, é quase impossível. Eu tô falando sério, não tô zoando. É tipo uma parada escrotamente difícil. Que elas são umas áreas curtas ali, só que elas são lotadas de obstáculos que qualquer hit sofrido ali você já perde. E, véi, mano, não tem como explicar. Olha aí, vocês estão vendo aí, é uma parada... É quase uma sacanagem mesmo. Não tem outra palavra pra eu descrever. É muito difícil. Aí se você pega aquilo ali, você tem, tipo, umas habilidades extras e tal. Mas, velho, o jogo é, tipo, um punitivo extremo, saca? Porque eu tive que repetir essas fases aí pra pegar esses pergaminhos e decorar exatamente onde vem uma flecha, onde passa uma plataforma, onde vem um inimigo. Cara, nossa, eu joguei por muitas vezes cada uma dessas, muitas vezes mesmo. E aí quando você consegue pegar esses pergaminhos, você geralmente tem um aumento ali na barra de vida ou qualquer coisa nesse sentido que eu não lembro de cabeça agora, sendo bem sincero. Te falo assim, com tranquilidade, se você é um cara que às vezes dá rage jogando, principalmente com um jogo difícil, joga controle longe, quebra controle, eu não recomendo você jogar o Kenseiden, de verdade, porque você vai dar rage. Principalmente nessas fases você vai dar muito rage, porque é uma parada... É ridículo. É ridículo, a palavra é essa, é ridículo. É mais um daqueles casos de jogos que são pequenos, porque é o que cabia no cartucho, os caras vão lá e tacam dificuldade no jogo pra ele ter uma vida longa, uma vida útil, né, mais longa, porque aí o cara compra aquele jogo e o cara fica, sei lá, 6 anos pra tentar zerar aquele jogo, jogando toda semana pra ver se o cara um dia consegue jogar. Era o que muitas pessoas tinham na década de 80 com seus consoles, porque o cara não tinha condições de ter muitos jogos, e aí o cara tinha, sei lá, 7, 8 jogos ali, e um momento ele ia zerar aquele jogo ali, mas aí ele teria que persistir muito, porque tinha que ser muito mestre. E aí, tipo, eu que nunca zerei Master System no console... Aliás, nunca zerei o Alex Kidd no Master System no console real, porque eu só não consegui. Eu acho aquele jogo dificílimo. Resumindo, né? O Kenseiden, pra quem gosta de um jogo muito cruel, um jogo punitivo, um jogo difícil, hardcore, cara, é um prato cheio. É um jogo que o cara tem que jogar. Tipo, o cara vai se deliciar, porque é um jogo exatamente assim. Para nós, meros mortais, é uma experiência que pode se tornar rapidamente frustrante. Em pouco tempo de jogo você já quer quitar ou qualquer coisa nesse sentido. Esse trem do inimigo surgir muito na sua cara e você não ter tempo de reação, e é um tempo de reação que é muito curto. É muito frustrante, é difícil e atrapalha muito a experiência final. Então é uma coisa que, pra mim, limou a nota do jogo, de verdade. Como curiosidade, a gente pode citar uma coisa legal aqui, que é uma diferença sutil que a gente tem entre a versão ocidental e a versão oriental do jogo. A versão oriental do jogo, o personagem principal, ele é louro, como vocês estão vendo aí na imagem. Sim, ele é louro. E na versão que veio pro ocidente, ele tem cabelos escuros, o que, tipo, pelo menos pra gente se remete mais a um samurai, né? Tem cabelos pretos e longos. Pelo menos pra gente fica essa imagem assim, né?
Esse detalhe, obviamente, não afeta a jogabilidade, mas é uma pequena curiosidade aí da localização que o jogo teve. Inclusive, na arte de capa ocidental, o Hayato já aparece de cabelos negros, enquanto na capa japonesa ele é louro. Outra curiosidade aí que eu não queria deixar de mencionar é que é muito engraçado isso. Como o jogo foi feito pela SEGA, tem um easter egg de Alex Kidd no jogo, sim, olha o que vocês estão vendo aí. O Alex Kidd aparece na fase da caverna. Aparece o rosto do Alex Kidd dentro do Ken Seiden. É uma bobagemzinha aí, mas é uma curiosidade legal pra trazer aí pra vocês. Resumidamente, Ken Seiden é um jogo que, do ponto de vista histórico, ele merece crédito por trazer a ambientação do Japão feudal pro Master System de forma autêntica e corajosa, sem tirar ali os elementos culturais e com uma estética que eu achei foda. Tecnicamente, ele apresentou gráficos detalhados e uma música de extrema qualidade e muito bom gosto, que constrói juntos uma atmosfera única. Só que, do ponto de vista de jogabilidade, é impossível ignorar seus altos e baixos. As mecânicas de combate são interessantes até, mas a execução peca muito por uma movimentação lenta e o design de fases que é praticamente implacável, que pode, e não só pode, como com certeza afasta e afastou muitos jogadores, talvez a maioria deles, desse título até os dias de hoje. Na minha opinião, como criador de conteúdo e fã de retro games, Ken Seiden fica aquém do que poderia ter sido. Eu reconheço os seus pontos positivos, a trilha sonora é realmente boa e envolvente, os gráficos, ainda que simples, são muito bem feitos para a época e cheios de personalidade, só que, no entanto, a experiência geral sofre com picos de frustração. Inimigos desnecessariamente difíceis que drenam sua vida em segundos, um level design cruel e chefes extremamente punitivos que exigem repetidas tentativas até decorar seus padrões. Em vez de uma curva de aprendizado justa, o Ken Seiden muitas vezes entrega um sentido de punição contínua. É um jogo injusto. Eu não sei ter uma palavra para definir, é um jogo injusto e punitivo. É aquele típico jogo clássico obscuro que a gente admira à distância, pela ambientação e pelas ideias, mas só que se você joga hoje em dia, você sente que o tempo foi muito cruel com esse game. E é por essas e outras que Ken Seiden fica com uma nota 5 em 10 e atualmente aparece com uma honesta 24ª posição no nosso ranking, que agora possui 31 jogos. Se trata de um jogo mediano, no balanço geral, ele é esquecível e eu realmente não revisitaria, apesar de considerar um jogo muito bonito e com excelentes game musics. Se você gosta de jogos 8 bits difíceis e quer conhecer um pedaço da história do Master System, eu acho que vale a pena se dar uma chance pro Ken Seiden, nem que seja com o uso de save states. Mas se você não gosta de dificuldade excessiva como eu, corre, não é pra você, você não vai gostar, você vai acabar se frustrando e vai acabar afastando de coisa que você realmente gosta, que é jogar videogame. Eu acho que só apreciar a excelente trilha sonora do jogo no YouTube é bem válida, e talvez ver uma gameplay ou alguma coisa nesse sentido, mas o Ken Seiden permanece com uma curiosa relíquia ali da época dos 8 bits, um jogo com uma identidade forte, até inovador nos conceitos ali, a gente pode dizer isso, mas que falhou muito em equilibrar desafio e diversão na medida certa. Você tá vendo aí, né, nessa lista que eu coloquei aí, os outros 30 jogos da lista, todos esses têm vídeos exclusivos aqui no canal, a playlist que tá na descrição aí, que você tem acesso a esses vídeos, e aí cada um tem um vídeo específico para eles. Obviamente também tem como você se virar membro aqui do canal e vai ajudar muito o nosso canal. A gente não tem membros, ou tem um, não sei de cabeça agora, mas enfim, nosso canal é minúsculo, se você puder ajudar, LivePix na descrição aí. Se chegou até aqui, se acha que eu mereço, dá um like, se inscreve no canal para fortalecer. Muito obrigado quem veio até aqui, eu sou o Rogrão e continuamos nessa longa e eterna caminhada cronológica através da história dos games. Muito obrigado, um forte abraço e fui!